pelo carinho, pela companhia. Uma ótima sexta-feira. Eu estou recebendo hoje, mais uma vez aqui no programa SBT Comunidade, a presença do governador do estado de Mato Grosso, Pedro Tax, do PSDB. E eu já vou aqui cumprimentá-lo, já está aqui comigo, governador Pedro Tax, comigo mais uma vez aqui, seja bem-vindo. Muito obrigado. Obrigado pela sua presença. Agnello, quero lhe agradecer o convite, agradecer todos os seus colaboradores, o Cláudio, do grupo Roberto Dorner, mandar um abraço para o senhor Roberto Dorner, para o Robson, lá em Sinop. Estou à sua disposição. Bacana. Eu olho para onde aqui, Agnello? Você pode ficar ali, tranquilo, olhando para lá. Né? Isso, né? Você arranjou um banquinho então, bom. Quer dizer que o senhor toma Guaraná, Marajá? Sim, eu mando um abraço pro Cláudio, meu amigo. Um abraço para você, Cláudio. O governador aqui já falou assim, eu quero umas 4 latinhas do Guaraná Marajá aqui, que é esse aí que eu tomo aqui, viu? Bom, mas enfim. Governador. Sim. Eu vou fazer aqui um breve histórico aqui, rápido. O senhor foi procurador da República durante 15 anos. Antes eu fui procurador do estado de São Paulo por 3 anos. Durante essa sua passagem, o senhor foi visto e foi tido como um dos melhores procuradores da República do Brasil. Sim. O senhor ficou muito conhecido, combateu inúmeros crimes, pessoas importantes, né? O senhor, sem dúvida nenhuma, se destacou nesse cenário. Sim. Saindo daí, o senhor teve uma ascensão meteórica na política. O senhor foi eleito senador da República em 2010 e durante o período de 2010 até 2014, o senhor foi visto também como um dos melhores senadores da República atuante. Teve até o nome cogitado para disputar as eleições presidenciais. Foi paquerado, namorado, eu sei meu tamanho. Para ser ali vice e tal, alguma coisa nesse sentido, pelo seu partido. O senhor assume o governo do estado de Mato Grosso e trouxe com isso uma grande expectativa para a população mato-grossense, justamente por esse histórico positivo que o senhor tinha na Procuradoria da República e no Senado da República. E agora, como governador, já aí, passado 3 anos e meio, o senhor vem, desde o seu início, enfrentando muitas dificuldades, né? E isso, de alguma forma, lhe causou inúmeros desgastes, principalmente com o servidor público e com, obviamente, a população do estado de Mato Grosso, que tem reclamado bastante do estado. Como é que o senhor avalia essas passagens positivas e agora, de certa forma, negativas contra o senhor? Não, muito obrigado por essa pergunta. Imagine, eu fui procurador do estado de São Paulo 3 anos. Eu fiz concurso, fui procurador do estado. Depois eu fui procurador da República há 15 anos, como você fez referência. Aqui nós participamos daquela grande ação que prendeu o João Arcanjo Ribeiro, que ficou 15 anos preso, 15, e está aí cumprindo o que a lei determina. Nós temos que obedecer o que a lei determina. 4 anos no Senado, assumiu o governo, você disse, com uma expectativa gigantesca. Só que eu assumi o governo após o desastre que foi para a sociedade mato-grossense o governo do Silval Barbosa do PMDB. Isso é um desastre. A sociedade mato-grossense vai pagar o roubo que foi feito nos 5 anos da administração anterior, muito tempo. Esse é um primeiro ponto. Tudo que você abre no palácio, uma gaveta, ainda você encontra esqueleto da administração passada. Mas depois de 3 anos, o senhor só está olhando para trás. É assim mesmo. Todos os contratos que foram feitos, todas as obras que foram feitas pela administração passada têm problema. Veja o VLT. Não terminamos até hoje o VLT, porque houve corrupção no VLT. Veja, me permita, a Estrada do Moinho. Não terminamos até hoje em razão do VLT, em razão da administração passada. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, nós pegamos a pior crise econômica do Brasil. O economista Raul Veloso, ele diz assim: os governadores atuais estão exercendo um mandato maldito. Ele diz isso. Sem dinheiro, com dificuldade, a crise ética, a crise moral, o impeachment de presidente. Mas, apesar de tudo isso, nós avançamos em várias áreas. Agora, é lógico que o senhor que está me assistindo, a quem eu quero cumprimentar, o qualificado telespectador deste programa, a senhora que está me assistindo, nos últimos 3 anos, a senhora realizou todos os seus sonhos? É lógico que não. Eu tinha sonhos
quando assumiu o governo do Estado. O senhor não sabia dos problemas que o senhor ia enfrentar sabíamos. enquanto senador da República? Porque eu me lembro bem que no seu período eleitoral, governador Pedro Táxi, o senhor já apontava exatamente para os escândalos que estavam acontecendo no governo do Estado. O senhor já falava de corrupção, o senhor já apontava a questão das obras da Copa, principalmente do VLT, como um verdadeiro escândalo nacional e disse que assim que o senhor assumisse o governo do Estado, o senhor ia tomar uma providência imediata. E tomamos. Só que o VLT até agora eu vou falar do VLT. Não saiu do papel. Mas me permita voltar num quadro maior que esse. Apesar de tudo isso, você como um grande jornalista que jornalista investigativo, o SBT como esta grande empresa, vocês não sabiam que o Silval Barbosa teria recebido dinheiro do consórcio. Ou sabiam disso? Tinha prova disso? Você como um jornalista... Não, obviamente. Não, eu também não tinha. Eu também não tinha. A obra do VLT, ela está parada em razão da corrupção. Isso é um ponto. Né? O nosso projeto éramos iniciarmos a obra do VLT dia 1º de maio de 2017. Trabalhamos muito em 2015, 2016, documentos, papel, conversas. Veja a Salgadeira. As obras demoraram 4, 5 meses. E para mexer com papel, 3 anos. Veja o Trevo do Santa Rosa. As obras demoraram 4 meses, mas 3 anos mexendo com papel. Mas vamos voltar à situação. Apesar desta crise, que nós todos reconhecemos, você como um grande jornalista que eu conheço há bastante tempo, que estuda, que lê, não adivinharia em 2014 que nós teríamos uma crise econômica em 2015. Eu não sou professor Walter Mercado, professor King, mãe de Iná, para fazer adivinhações. Mas muito bem, vamos voltar. Apesar de tudo isso, Agnello, como cidadão que está me ouvindo, né, nós avançamos, mas não avançamos tudo. Quer um exemplo disso? Quando nós assumimos o governo do Estado, Mato Grosso não tinha nenhuma escola em tempo integral. O meu sonho eram 100 escolas nos 4 anos. Só conseguimos 40 escolas em tempo integral, unidades. Houve avanço? 0 para 40, houve avanço. O meu sonho era nós termos 40 escolas militares no Estado. Só tinha uma quando eu assumi, mas nós conseguimos 12. Goiás tem 60. Mato Grosso ficou 30 anos com uma escola militar. Hoje são 12. O meu sonho era melhorar muito a educação do nosso Estado. Avançamos na educação. Éramos o 26º, já somos o 21º e agora no IDEB, se Deus quiser, estaremos entre 10 e 15. Portanto, avançamos bastante. Se você pegar os 40 mil profissionais da educação do Estado de Mato Grosso, eu fiz com eles alguns compromissos. Primeiro compromisso, manter os ganhos salariais da Lei 510. Os profissionais da educação, dos 70 mil servidores do Estado, 40 mil são profissionais da educação. Eles tiveram 48%, me permita, de aumento, os dois compromissos, dentre outros, 48% de aumento real. E eu assumi um compromisso de fazer concurso público. Fiz o concurso público trocando 2 professores contratados, que são importantes, por um professor efetivo. Tivemos avanços significativos na educação. É lógico que eu queria mais. Como cidadão que está me assistindo, se você buscar na segurança, tivemos avanços extraordinários. Menos pessoas morreram em Mato Grosso em razão das ações. Menos roubos existiram, mais apreensão de drogas. Quer ver um exemplo? O GEFRON eram 88 policiais, hoje são 150. Qual é a característica, qual é a consequência disso? A consequência é que em 2014 foram apreendidos um pouco mais de 3 toneladas de droga em Mato Grosso. Em 2016, 11 toneladas. Tem algumas coisas, governador... Você concorda que houve avanço? Sem dúvida nenhuma. Nós temos visto aí os números apresentados pela Secretaria de Segurança Pública e falamos, inclusive, Educação nessa também. semana a respeito disso daí, das apreensões de drogas e tal. Mas eu quero voltar nessa questão do funcionário público, porque o Estado de Mato Grosso reconhece, é sabedor que Mato Grosso, comparado ao cenário nacional, foi o único estado que cumpriu rigorosamente os pagamentos em dia com os servidores, deu todos os aumentos exigidos pelos servidores, a questão da RGA foi também e está sendo rigorosamente cumprida. Mato Grosso sabe disso. Mas agora a pergunta que fica para o mato-grossense
e isso tem nos chegado assim em grande escala, é porque é que o servidor público ainda não reconhece esses feitos através do vosso Agnello, governo. Essa é uma lenda urbana. Como existe o minhocão no Rio Cuiabá, existem pesquisas que não revelam isso, né? Existem duas lendas, que os servidores não gostam do Pedutáxi. Aliás, nós cumprimos todos os compromissos com os servidores. Os 40 mil profissionais da educação, em razão da nossa decisão, eles recebem o terceiro maior salário do Brasil. Terceiro. Os profissionais da segurança, que são 15 mil, aliás, nós chamamos dos 15 mil 3.663, 27%, são 1.408 bombeiros no estado. Nós chamamos 450. 450. Eram 680 viaturas. Nós temos hoje 1.120 viaturas. Só que aqui existe um caso que é mais ou menos estranho. As 1.120 viaturas, elas consomem metade do combustível que era consumido pelas 680 viaturas, porque a administração passada roubava. Não os policiais, a administração roubava na compra e no preço. Isso teve avanço. Aí existe essa lenda de que a minha rejeição é gigantesca, de que os servidores não gostam de mim. Em absoluto. Eu viajo o Estado, vou nas escolas, vou nas repartições públicas, os órgãos do Estado são muito bem recebidos. Veja que o Detran são 65 Ciretrans no Estado todo. Nós reformamos ou mudamos a sede de 35. Eu vou nas inaugurações, sou muito bem recebido. Existem algumas lendas urbanas e esta é uma delas. E as pesquisas não revelam isso. Agora, algumas pessoas desconhecem a máquina do Estado. Algumas pessoas desconhecem ou estão de má fé por oportunismo político. Algumas pessoas dizem assim, o Pedutáxi errou porque manteve o aumento salarial dos professores. Eu quero falar a você e o cidadão que está me assistindo. Se manter o salário de professor é errar, eu quero confessar a todos aqui que eu errei. Não, pelo contrário. Até porque a valorização do educador é fundamental. Você acredita? Nós estamos falando da necessidade de redução de violência, na melhoria da qualidade de vida do cidadão. E isso passa pela sala de aula. Eu sou governador para isso. Quem me elegeu, algumas pessoas, ao estarem comigo na campanha de 2014, pensaram que eu seria um menininho de recado. E eu fui eleito para tratar do mais humilde. Eu fui eleito para tratar do filho do trabalhador. Por isso, nós fizemos 40 escolas em tempo integral. Quer um exemplo disso? Caíque Pedra 90. A escola nunca tinha sido reformada. É uma escola em tempo integral. Escola Rafael Rueda. Em 2016, nós tivemos lá dentro 53 atos infracionais dentro da escola. Em 2017, nenhum ato infracional. Isso, para mim, é motivo de satisfação. Você quer um outro exemplo? Imagine o seguinte, recentemente vocês mostraram aqui no SBT 2 crianças que foram salvas dentro de uma casa lá em Lucas de Rio Verde. Vocês mostraram isso. Muito bem. Foi o governador que salvou essas crianças? Não. Foi os profissionais competentes do Corpo de Bombeiros. Ao governador coube dar condições para que essas crianças forem salvas e os profissionais trabalhassem. Sabe por que elas foram salvas? Lucas, eram 16 profissionais do Corpo de Bombeiros, hoje são 36. Lucas de Rio Verde, os bombeiros tinham capacete que foram comprados pelo Dante de Oliveira, como no estado todo. Nós compramos capacetes de qualidade, aí eles entraram para salvar essas crianças. Isto significa que nós fizemos ações voltadas para aqueles que mais precisam. Quer outro exemplo? Nós fizemos 70 mil cirurgias oftalmológicas no estado. 70 mil. E aí, por questões políticas, estão querendo impedir que essas pessoas, algumas, que começou em 2016... Só está sendo boicotado o governador Pedutáxi? Boicotado por quem? Porque da maneira como o senhor fala, dá a impressão assim, de que há uma força estranha ou não estranha assim, né, que está tentando, obviamente, impedir o avanço da máquina administrativa do Estado. Olha, cabe àqueles oportunistas, aqueles que têm desconhecimento e de má fé, né, que estão fora do poder, fazer tudo para chegar ao poder. Fazer até o diabo. Eu não vou fazer o diabo para continuar sendo governador do Mato Grosso. O senhor falou minutos atrás que não é menino de recado. O senhor já disse isso várias outras vezes. Ontem eu entrevistava aqui o pré-candidato e ex-prefeito de Cuiabá, Mauro Mendes, do Democratas. E eu perguntei para ele, falei, Mauro, tem uma coisa que Mato Grosso ainda não entendeu, principalmente nós cuiabanos aqui da Baixada Cuiabana. Em 2010, você
senhor Piveta, Zeca Viana, Jaime Campos, caminharam junto com o governador Pedro Táxi, ajudaram, 2014 também. Ajudaram ele a se eleger governador em 2014. Não, Jaime não, em 2010 Jaime não nos apoiou. Estavam todos juntos e agora vocês estão do outro lado fazendo um bloco de oposição muito forte contra o governador Pedro Táxi. O que aconteceu? Eu perguntei para ele. Respondeu? Ele disse que a questão toda entre outras palavras, que ele disse pela incompetência de administração. Muito bem. Né? Agora, e aí eu pergunto para o senhor, por que esse grupo que sempre esteve com o senhor agora está do outro lado? Ele disse, 80% deles. Então, imagine o seguinte, né? O Confúcio, um grande filósofo, pensador, ele diz que a maturidade faz você escolher melhor seus amigos. Isso é muito importante, muito importante. Eu não mudei, eu sou o mesmo. Eles é que mudaram. E, aliás, eles não são oposição. Eles estavam no governo até pouco tempo. Oposição é o Wellington, que nunca teve pro lado de cá. Eles são dissidentes ao governo. Agora, o Mauro Mendes falar em incompetência é até um motivo de brincadeira, né? Imagine, ele disse que a empresa dele quebrada, né, devendo 800 pessoas, proporcionalmente deve mais do que o estado de Mato Grosso. Né, ações de improbidade contra ele. Falar em incompetência, veja quantas obras paradas ele deixou para o Emanuel Pinheiro. Veja quantos % do hospital e pronto-socorro de Cuiabá ele fez na administração dele. Ele começou no 3º ano, eu comecei no 1º ano. Se não fosse o Estado, nós não teríamos o pronto-socorro. E vem falar de incompetência, eu acho que ele deve estar me medindo pela régua dele. Mas eu não quero falar do Mauro, eu quero falar do cidadão que está me ouvindo. Por que essas pessoas? Eu não mudei de lado, eu sou o mesmo. Eu sou o mesmo procurador da República, defendo os mesmos princípios. O mesmo senador, o governador. Exerci um cargo de procurador da República há 15 anos. Tenho o mesmo patrimônio. Fui senador da República há 4 anos. Tenho o mesmo patrimônio. Sou governador e faço a gestão de um orçamento de 20 bilhões por ano. Tenho o mesmo orçamento. Eu não tenho bico. Eu não quero ser governador para ser o governador para que faz bico. Eu não quero isso. Eu dedico 24 horas a administrar Mato Grosso. Fizemos tudo? Lógico que não. Cometemos erros? É lógico que sim. Erros na administração, como todo mundo comete. Agora, nós tivemos avanços extraordinários na educação, avanços extraordinários na segurança, saúde. Você lê Saúde um caos. Veja a questão das UTIs. Rondonópolis, um abraço para os amigos de Rondonópolis. Aliás, lá em Rondonópolis, a rodovia do Peixe, né, nós reconstruímos. Rondonópolis, nós estamos fazendo o córrego do Canivete com 3 pontes. Rondonópolis não tinha Unemate, nós levamos 3 cursos, inclusive o curso de Direito. Rondonópolis não tinha escola militar, tem uma no Oratório Dom Bosco. Reformamos a escola técnica em Rondonópolis. Em Rondonópolis, nós inauguramos a unidade do Ganha-Tempo. Em Rondonópolis, nós estamos fazendo a ponte da W11. Em Rondonópolis, quando eu assumi, eram 31 UTIs. Sabe quantas UTIs tem em Rondonópolis hoje? 71. Eu quero abrir um parênteses falando sobre UTI, porque nós estamos vivendo um drama lá em Rondonópolis nesse momento, aproveitando aqui essa entrevista e a sua participação aqui, porque a Santa Casa de Misericórdia de Rondonópolis está com a UTI pediátrica fechada. Não é bem assim. Né, fechada, e eles alegam que o motivo é o atraso de pagamento aos servidores profissionais médicos desde fevereiro e que o grande responsável de tudo isso é o município e o Estado. Com todo respeito. E ontem o secretário Luiz Soares esteve lá, numa visita no hospital regional, e foi duramente criticado. Tudo bem, amigos. A Santa Casa de Rondonópolis é muito importante. São pessoas sérias que administram a Santa Casa. Em 2014, o Estado de Mato Grosso, no último ano da administração do governador Silvaldo, do PMDB, repassou para a Santa Casa 28 milhões, em 2014. Em 2017, a nossa administração repassou para a Santa Casa 48 milhões. Veja, de 28 para 48. Em Rondonópolis eram 31 UTIs. A nossa administração está bancando mais 41 UTIs. Você acha que quem abre UTI quer fechar UTI? 71 UTIs. A Santa Casa, ela precisa ter uma administração
que cumpra o seu papel. Não cabe ao Estado de Mato Grosso, não cabe ao município bancar a Santa Casa. O que nós queremos é saber com o que está sendo gasto. Sim. Nós vamos retirar os UTIs da Santa Casa, eles não querem UTI, e vamos colocar no Hospital Regional, que aliás está em reforma, o Hospital Regional de Rondonópolis. E também quero mandar um abraço aos amigos de Sinop. O Hospital Regional está numa reforma, vai ficar muito bom o Hospital Regional. Repactuamos o contrato com o Hospital São Benedito, Hospital Santo Antônio. Lá em Rondonópolis estamos fazendo, na região sul toda, o Papa Filas, diminuindo a fila das pessoas nas cirurgias. Lá em Sinop também temos o Papa Fila. O que eu quero dizer? Avançamos muito na educação, avançamos muito na segurança, na saúde avançamos, mas não avançamos com a velocidade que nós gostaríamos. Sim. Mas a saúde é um problema no mundo todo, no Brasil todo. Agora, Rondonópolis não tinha, por exemplo, cirurgias cardíacas de peito aberto. Está sendo realizado, com 300 pessoas foram salvas. Você sabe quantas Não, sem pessoas... dúvida nenhuma. Houve avanço. A questão, por exemplo, da própria caravana da transformação foi, sem dúvida nenhuma, uma ação do governo do estado de Mato Grosso que beneficiou aí milhares e milhares de pessoas. Mas eu quero sair acho que o senhor já explanou bem essa questão da saúde e da educação, desses avanços que o senhor disse, mas eu quero tocar num assunto com o senhor que talvez seja um dos assuntos que mais lhe incomoda nesse momento. Poucos governadores nesse país receberam o selo da honestidade de um gestor que pode até não ser bom administrador, mas é honesto. O senhor é um deles. O senhor tem um selo da honestidade. Não se vê, obviamente, nenhum ataque nesse sentido contra o senhor, de que o governador está envolvido pessoalmente com roubo, isso, assim, assado. Me permita só interrompê-lo aí. Aliás, duas ONGs nacionais publicaram recentemente que o único candidato em Mato Grosso que não tem improbidade administrativa, não tem ações de corrupção, sou eu. Agora, só que tem um detalhe, pré-candidato. Só que tem um detalhe. O senhor assumiu o governo do Estado, e isso é importante até que a gente fale isso. Sim. Assumiu o governo do Estado, o senhor logo já teve de cara um problema na Secretaria de Educação, com o vosso secretário que acabou sendo preso, envolvido no esquema de corrupção, juntamente com pessoas ligadas ao senhor e à sua administração. Em seguida... deixa eu só dizer, nesse caso, imediatamente nós tomamos as providências, ele foi exonerado e estão sendo processados. Não tem uma informação de que eu tenha participação nisso. Agora eu quero falar com o senhor e a senhora que estão me ouvindo. O senhor tem 20 colaboradores, o senhor tem 5 filhos. O senhor sabe o que eles estão fazendo neste momento? Imagina eu que tenho 70 mil. Agora tem um detalhe, governador, que talvez esse seja para o senhor o espinho na carne. Qual? O senhor teve, por exemplo, agora aí está sendo acusado de participar de um esquema de escuta legal. Pelo menos é isto que deixou transparecer na última audiência pelo cabo Gerson, onde envolve o senhor, envolve o doutor Paulo Zamartax e o vosso irmão. O que ele disse? Irmão do Paulo. Sim. O que ele disse? Ele disse que acha que eu estou envolvido. Eu não posso me defender de acho, né? Eu não posso dizer que o senhor fez isso, acho que fez isso, aquilo. Isso tem que ser provado. Aliás, eu pedi para que eu seja investigado. Eu fiz o pedido ao STJ. Sabe por quê, Agnello? Porque eu não temo o meu passado. Por isso que eu não tenho medo do futuro. As pessoas não conseguem me acusar que eu sou ladrão, porque eu não sou ladrão. Não conseguem me acusar que eu sou corrupto, porque eu não sou corrupto. E querem me envolver na questão dos grampos. Inclusive a Assembleia Legislativa quer abrir uma CPI justamente para investigar isso daí, com a intenção exatamente de atingir a Assembleia Legislativa tem toda a liberdade para investigar. Aliás, a Assembleia Legislativa tem muita coisa para ser investigada, né? Pois não. Agora, o governador, o senhor não teme que essas eleições de 2018 podem ficar marcadas justamente por essas denúncias e isto possa tirar exatamente a verdadeira essência e do porquê de um processo eleitoral que vai, obviamente, eleger aí um governador de estado, senadores da República, deputados federais, deputados estaduais? Eu acho que o cidadão não quer isso e eu não farei isso. Agnello, eu não farei o diabo para ser eleito.
Eu não vou ratear Tribunal de Contas, como disse a Gazeta. Aliás, todo mundo teme que o senhor tenha aí vários dossiês de vários candidatos e que em algum momento eles vão aparecer. Absurdo, eu não trabalho com isso. Aliás, quem trabalha com isso é canalha, não é isso? Imagine, eu não vou fazer tudo, a coisa errada, fazer o diabo para permanecer no poder. Algumas pessoas vendem a alma, vendem a mãe e muitas vezes entrega a mãe. Eu não farei isso. Eu não estou dividindo cargos de quem vai ser desembargador, eu não decidi quem vai para o Tribunal de Contas, eu não decidi quem vai ser secretário de Fazenda, secretário de Infraestrutura, como, segundo o jornal A Gazeta, posso falar, disse que o outro lado está fazendo. Eu não estou dizendo, está lá na Gazeta. Portanto, eu quero mostrar ao cidadão o que eu fiz, o que eu não fiz e por que não fiz. E quero mostrar o que pode ser feito. Porque você falar que você vai terminar o VLT em 1 ano é ser oportunista, é desconhecer a realidade. Por que não resolver o problema da CAB em 4, né? Por que não resolver o problema da CAB? Por que não resolver o problema da iluminação de LED em 4 anos? E isso, o cidadão não acredita mais nisso. Isso é tipo de gente que cria redes sociais, Instagram, Facebook, quando começa a eleição. Até essas coisas pequenas são detalhes. Imagina, eu tenho Facebook desde 2009, 2010. Eu tenho Instagram desde que foi fundado todos os dias. Aí a pessoa vira candidato, aí começa, faz voz, né? Mostra a família. Isso é muito bonito, né? Mas isso é oportunismo político, é enganar o cidadão. Eu estou muito feliz, muito feliz. Sabe por quê? Porque nós conseguimos trazer Mato Grosso até esse instante, apesar de toda a crise que nós passamos. Minas Gerais está com 4 meses de salário atrasado. Rio de Janeiro, 5. Rio Grande do Norte, atrasado. Rio Grande do Sul, sem pagar. Nós estamos pagando o salário. Temos fornecedores que estão precisando receber? Sim, chamamos para conversar, como um cidadão que está aí, né, e sabe disso. Agora, eu sou daqueles que cumpre a lei. E eu não negocio princípios. Eu tenho os mesmos princípios que eu tinha quando era procurador da República, os mesmos princípios como senador e os mesmos princípios como governador. Fizemos tudo. Não fizemos tudo. Agora, governador, está faltando o senhor falar quem é que vai ser o seu vice. Ou a sua vice. Porque já está se cogitando o nome da dona Neuma, esposa do prefeito Zé Carlos do Pátio de Rondonópolis, como a sua vice. Procede aí? Vai trazer o Solidariedade para a majoritária? Não, eu quero mandar um abraço para o Zé Carlos do Pátio, para a dona Neuma. Aliás, Zé Carlos do Pátio está fazendo um grande trabalho de pavimentação, tapando os buracos, o Estado está junto com o Zé Carlos do Pátio lá. Quero mandar um abraço a ele, dona Neuma. Isso não está decidido. Isso vai ser decidido. Governador, fala aí, o senhor já sabe quem vai ser o vice. Não, nós estamos ouvindo pessoas, ouvindo segmentos, governador, o senhor não vai sair daqui. Eu sei falar que não é o vice, pô. Você tem que falar. Não vou poder falar isso. Eu sei que a convenção aí do partido é no domingo agora, no próximo domingo, nesse final de semana. Mas, governador, quem é o vice? Isso nós não podemos falar ainda, que estamos conversando com várias pessoas, tá bom? Conversamos nessa manhã à tarde com o governador Pedro Táxi, que é o pré-candidato ainda, vai ser confirmado com certeza candidato à reeleição ao governo do estado de Mato Grosso nas eleições do início de outubro desse ano. Governador, muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Posso só agradecer ao cidadão? À vontade. Quero agradecer e quero pedir a você uma reflexão. Nos últimos 3 anos e meio, o senhor fez tudo o que queria? O senhor que é empresário. Ontem eu fiz uma reunião com as associações comerciais. Eu disse, o senhor fechou alguma loja sua? Fechei. O senhor demitiu algum colaborador? O cidadão disse, fiz isso com sacrifício, mas tive que fazer. Os últimos 3 anos e meio foram difíceis. Agora, tem gente pregando o caos. Mato Grosso é um dos 3 estados da federação que, segundo a revista Exame, está saindo da crise. Graças ao povo do nosso estado, ao empresariado, mas também graças um pouquinho ao governo do estado, que fez o dever de casa. Sabe qual é o dever de casa? A emenda constitucional do teto, que limita os gastos, as reformas administrativas que foram feitas. Agora, algumas pessoas desconhecem ou estão de má fé. Faça esta reflexão, né? E nós aqui queremos mostrar o que foi feito, o que não foi feito e por que não foi feito e o que pode ser feito. Eu sou o mesmo. Algumas pessoas mudaram. Obrigado, governador, pela sua presença.